Quando a gente vai elaborar qual que é a alimentação que esses peixes vão ter, a gente tem que levar em consideração qual é a época do ano que a gente está e qual é o clima que está fazendo. Acredite ou não, as coisas às vezes são um pouco mais complicadas do que a maioria das pessoas pensam. Muita gente acha que simplesmente alimentar esses peixes da maneira correta é você ir lá comprar uma marquinha de ração, todo dia você vai lá, coloca aquelas casquinhas para o peixe comer, e acha que aquilo ali vai ser suficiente para manter esse peixe da maneira correta e para que esse peixe viva muito bem muitos anos. E não é mais ou menos assim que funciona. O King, ele é um peixe originário de países sazonais, isso é, países onde as estações do ano são muito bem marcadas. Você tem primavera, você tem verão, você tem outono, você tem inverno, e durante essas passagens das estações, a alimentação desses peixes muda, a alimentação desses peixes varia. E é importante que sempre que a gente possa, a gente faça essa alteração no cardápio do nosso peixe conforme as estações do ano. A gente tem que lembrar que nas estações mais quentes, o metabolismo desse peixe é mais rápido. Isso é, ele vai comer mais, ele vai ganhar mais peso durante as épocas quentes do ano, e durante as épocas frias do ano, ele vai diminuir o metabolismo e ele vai se alimentar menos. Ele vai basicamente sobreviver das reservas de gordura que eles ganharam durante essas épocas mais quentes. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está montando a dieta para esses peixes é que tamanho o nosso peixe se encontra, qual que é o estágio de crescimento dele. Se você tem um peixe que ainda é um filhote ou você está criando alevinos, normalmente eles precisam de uma quantidade muito grande de proteínas na alimentação deles, isso é, de 60% a 80% de proteína na alimentação de filhotes de peixe, por exemplo. Se você está criando peixes adultos, já não precisa dessa quantidade toda de proteína na ração deles. Normalmente adultos, eles vivem aí numa média de 30% a 40% de proteína na ração. Se você está planejando reproduzir esses peixes, você precisa aumentar um pouco a dosagem de proteína da ração deles, ou seja, se você está preparando peixes para se reproduzir, você precisa aí de 40% a 60% de proteína na ração desses peixes. Então é muito importante a gente levar em consideração também o tamanho do peixe que a gente vai colocar no nosso aquário, para você não ter peixes grandes crescendo junto com filhotes, porque todos eles exigem uma alimentação diferente. Existem 3 fatores que eu levo em consideração quando eu elaboro um cardápio para esses peixes. O primeiro desses fatores é a nutrição e a digestibilidade. O segundo fator é a quantidade e qualidade de água. E o terceiro fator é rotina. Esse primeiro fator de digestibilidade e nutrição, ele é super importante. Primeiro, a parte nutritiva, isso é, esse peixe ele requer proteína, ele requer lipídios, ele requer carboidratos, ele requer vitaminas, ele requer um complexo muito grande de componentes na ração, todos eles assim balanceados da maneira correta para que eles possam se desenvolver bem. Então normalmente a gente encontra isso na maioria das vezes e de um modo geral uma ração de boa qualidade. Quando você compra essas rações muito baratas, que às vezes não vem nem com o valor nutricional delas descrito, ou não compra, porque se a ração está sendo vendida muito barata, significa que foram utilizados ingredientes muito baratos para fazer a constituição daquela ração. Além da ração, pessoal, nós temos que lembrar que muitas dessas vitaminas, fibras, carboidratos, lipídios, ou seja lá o que for, você vai encontrar em muitos outros tipos de alimento. Por exemplo, artêmias, bloodworms, você pode dar para esse peixe minhoca, você pode dar para esse peixe larva de tenebro, vegetais, ervilha, brócolis, couve-flor, espinafre. Tudo isso é muito rico em várias desses componentes que esses peixes precisam para se desenvolver bem. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre aqueles que eu utilizo e como eu utilizo eles. Mas assim, é muito importante que a gente procure sempre por ração de boa qualidade, por alimentos o mais fresco possível que a gente puder utilizar, e cuidado com esses vegetais, essas plantas que possam conter agrotóxicos que vão fazer mal para esse peixe. De preferência, assim como é bom para a gente, é muito bom para os peixes se vocês conseguirem vegetais orgânicos e coisas assim para poder dar para eles. Essa parte de digestibilidade é muito legal você estar sempre observando. Às vezes você está alimentando esse peixe com a ração, você troca a ração desse peixe, ou você começa a incluir vegetais, começa a incluir rações em gel, ou seja lá o que for,
e você percebe que ou esse peixe ficou constipado, ou as fezes dele estão com uma coloração estranha, então assim, a gente tem sempre que estar de olho para ver se aquela comida que você está dando para o seu peixe está passando bem pelo sistema digestivo dele. O próximo fator é a quantidade dessa alimentação que vocês estão dando para eles e a qualidade da água. Eu costumo colocar esses dois fatores junto porque um é muito dependente do outro. Quanto mais você alimentar esse peixe, maior vai ser o bioload que esses peixes vão ter dentro desse aquário e mais sujeira e mais toxina eles vão produzir, o que vai fazer declinar a qualidade da água do seu aquário. Então assim, é muito importante para que esse peixe ele cresça bem, não que você alimente ele muito, mas que você alimente ele da maneira correta. Primeiro, é muito importante que a gente não alimente o Kingo apenas uma vez ao dia. Tem muita gente que às vezes não tem tempo, aí ele vai logo de manhã no aquário dele, coloca aquele montão de comida e sai para trabalhar. Quando a pessoa faz isso, o Kingo ele vai querer comer muito e vai comer rápido. E o Kingo ele é um peixe que ele tem uma anatomia um pouco diferente dos outros animais. Por exemplo, o Kingo ele não tem um estômago propriamente dito, ele tem um longo tubo digestivo. Quanto mais rápido ele come, duas coisas podem acontecer. Uma, ele vai ficar constipado e ele vai vir a ter problemas como, por exemplo, de flutuabilidade, ou vai ter alguma infecção qualquer que pode ter sido causada justamente por essa constipação. A outra é que simplesmente essa comida que ele vai comer, vai continuar comendo, vai empurrar essa comida pelo tubo digestivo dele e essa comida ela não vai ser absorvida da maneira correta. E isso vai ajudar também a poluir muito mais o aquário de vocês. Então é importante que vocês alimentem o Kingo de vocês, o peixe de vocês, mais vezes durante o dia, em menor quantidade. Como eu já falei antes, é muito importante a gente dar a quantidade certa de comida para esses peixes na hora que a gente alimenta eles. O que eu costumo fazer, como eu falei, é alimentar esses peixes 3 vezes por dia. E quando eu alimento esses peixes, eu dou uma média de 4 a 5 pellets por peixe. E procura sempre, quando você vai alimentar, espalhar bem a ração por todo o aquário, que esses peixes, assim como aquelas carpas crucianas, eles têm essa mania de ficar sempre, o tempo todo procurando comida. Evita de dar comida quando eles estão bem no topo, e tem gente que dá comida bem em cima de onde eles estão. Isso vai acostumar o peixe a sempre tentar pegar comida mais perto da flor d'água. E isso é um hábito que a gente tem que tirar dos peixes. Por isso que eu sempre distribuo bem a ração, nunca coloco aonde os peixes estão pedindo comida. Isso vai fazer com que eles fiquem procurando e se eles se alimentem de modo mais devagar também. Então a quantidade é essa, pessoal, mais ou menos umas 4 ou 5 pellets de ração por peixe, por refeição. Eu faço isso 3 vezes por dia. Tanto para os filhotes, como os jovens que estão em fase de crescimento, como os meus peixes adultos. Todos eles comem essa média de 5 pellets por refeição. Os jovens, às vezes, eles comem as mesmas coisas que os adultos comem, porque eles estão numa fase da vida que eles ganham muito mais peso. Os adultos, eles estão numa fase mais de manutenção, eles continuam crescendo, mas não no mesmo ritmo que os filhotes. Pessoal, o terceiro fator também é super importante, que é rotina. Quando você estabelece um cardápio para esse peixe, você começa a alimentar esses peixes de alguma maneira, tenta transformar isso numa rotina, para que não só os peixes eles possam crescer de uma maneira adequada, mas para que o sistema que eles estão vivendo, para aquela água, para a qualidade daquela água, tudo isso está funcionando mais ou menos equilibrado. Porque quando você altera a maneira pela qual você alimenta os seus peixes, você vai alterar o bioload que esse sistema tem. Isso quer dizer, você está dando 4 bolinhas de ração 3 vezes por dia para esse peixe. Então aquele sistema vai ter um bioload que é devido a essa quantidade de alimentação que você está dando para esse peixe. Então esse peixe, ele vai, em outras palavras, vai produzir uma quantidade de toxinas que aquelas bactérias vão estar acostumadas a lidar. Quando você altera a alimentação, quando você não é muito rígido com essa rotina, de um dia você alimenta seu peixe, no outro dia você alimenta o peixe diferente, essa semana você está alimentando o peixe de um jeito, na semana que vem você alimenta o peixe de outro jeito, tudo isso nesse ambiente muito pequeno vai causar um desequilíbrio. Então a gente tem que entender que seja lá qual for o cardápio que a gente montar para esses peixes, isso vai ter uma interferência também em todo o sistema que ele está vivendo. Então assim, muitas pessoas falam que o King ele é um peixe para principiante, mas tem tanta coisa envolvida na criação desse peixe que a gente tem que levar em consideração para que esses peixes possam viver uma vida longa e saudável. Então se você criou uma rotina de alimentação, tenta manter ela e quebre essa rotina apenas
quando você deve quebrar essa rotina. Isso é, esses peixes eles estão acostumados que a cada estação a ter uma rotina diferente de alimentação. Então é mais ou menos isso que eu faço. Eu monto diferentes cardápios. Por exemplo, eles têm um cardápio para a primavera, eles têm um cardápio para o verão, eles têm um cardápio para o outono, eles têm um cardápio para o inverno. Então os próprios peixes, não só a temperatura do aquário vão mudar durante essas determinadas épocas do ano, como a alimentação deles também vai mudar. Como o Brasil ele é um país que ele, na maioria dos estados, ele mantém basicamente uma estação durante o ano inteiro. Tem estados no Brasil que é quente o ano inteiro, você às vezes tem estação chuvosa, tem estados que você tem realmente um inverno um pouco mais rigoroso, como no sul. Então tenta adaptar o seu sistema e o modus pelo qual você alimenta seus peixes de acordo com essas estações do ano. É importante, como eu já citei antes, que a gente procure por uma marca boa de ração, não compre ração barata. Então antes de você comprar aquela ração para o seu peixe, vai dar uma olhada para ver o que está escrito sobre essa ração na internet, o que as pessoas acham dessa ração. Às vezes participa de algum fórum, sempre tem bastante dessas discussões sobre qual é a melhor ração, qual que é o componente dessa ração, isso e aquilo outro, e isso é importante se você pretende manter esse peixe bem e saudável a longo prazo. Outra coisa que é importante nessas rações é que você procure as rações que afundam, que não são aquelas rações que você coloca e fica boiando na flor d'água. Muitas vezes o King, quando ele vai se alimentar dessas rações que ficam boiando, ele absorve junto com a ração um pouco de ar. Esse ar pode vir a causar a longo prazo um problema de flutuabilidade no peixe. Como eu falei, como esse peixe ele tem essa tendência maior do que a dos outros peixes a desenvolver esses problemas de bexiga natatória ou de flutuabilidade de uma maneira geral, é bom que a gente simplesmente evite qualquer tipo de situação que pode vir a causar um problema para esse peixe. Existem alguns métodos que o pessoal mostra na internet de o pessoal retirando o ar dessas rações que flutuam, utilizando uma seringa, e depois essas rações afundam. Então sempre procura fazer isso. Procura por rações que afundam, em vez daquelas rações que ficam flutuando no topo do aquário. Além da ração, eu costumo utilizar uma variedade de alimentos congelados. Eu prefiro particularmente comprar alimentos congelados do que alimentos frescos, como no caso da Artemia, Bloodworms, Daphne, esse tipo de coisa, porque às vezes esse alimento ele pode vir contaminado com alguma coisa, então os peixes ele podem pegar um fungo, podem pegar alguma coisa justamente por causa dessa alimentação. Existem algumas discussões dizendo que os valores nutritivos de uma comida, ele se altera, por exemplo, da Artemia, do Bloodworms, ele pode se alterar depois de congelado. E, na verdade, a resposta é sim e não. Muitas vezes, quando a pessoa congela a Artemia ou Bloodworms, por exemplo, às vezes o processo demorou muito e esse alimento começou a se decompor antes de ser congelado da maneira correta, ou esse alimento ele estava congelado, se descongelou por alguma razão, às vezes durante o transporte, depois foi congelado novamente. Então tudo isso vai fazer a qualidade desse produto diminuir. Esse produto ele vai estar perecendo com o tempo. Então quando você dá a sorte de pegar um produto congelado bom, vale a pena, se você tiver uma marca boa, alguma coisa assim, vale a pena utilizar produto congelado. Ou então você mesmo pode fazer suas culturas de Artemia, Daphne, Bloodworms, minhoca, tudo isso. Existem vários vídeos na internet como fazem essas culturas, entendeu? Eu também costumo alimentar meus peixes com essas rações em gel, ou eu compro essa ração em gel, porque eu às vezes na realidade eu até prefiro comprar a ração em gel, o mixer dela, do que eu mesmo fazer. Porque quando a gente faz essa ração em gel, muitas vezes a gente pode colocar uma quantidade de ingredientes que não está sendo feito num balanço perfeito para aquele peixe. E quando você compra uma ração em gel de alguma marca mais estabelecida no mercado, normalmente existem pesquisas que vão dar a proporção correta de cada ingrediente que vai dentro dessa ração. Então, para aquelas pessoas que têm acesso, é muito bacana utilizar esses mixers que já vem pronto dessas marcas mais estabelecidas, ou procura na internet. Existem várias receitas de ração em gel na internet. Eu mesmo já passei uma receita de ração em gel quando eu fiz o meu último vídeo sobre alimentação de Kingios. Fiquem à vontade para dar uma procurada e realmente vale muito a pena. Uma coisa sempre que eu recomendo é que quando você for alimentar os seus peixes com ração em gel,
Às vezes o gel ele suja muito o aquário. Eu sempre alimento meus peixes com ração em gel, um dia antes de eu fazer as minhas trocas parciais de água. A artêmia, por exemplo, ela possui de 55 a 60% de proteína, então é um alimento super rico para dar para os peixes. Existem pessoas agora que estão criando artêmia e alimentando elas com espirulina, que é muito mais rica ainda em proteína. A espirulina de 60 a 70% dela é proteína, então é muito bom quando eles fazem esses combos de alimentar artêmia com espirulina, porque vai produzir um alimento muito mais proteico para os peixes da gente. Outro alimento super bacana de você dar para os seus peixes são os vegetais, por exemplo. Vegetais como ervilha, eles são super ricos em carboidrato, proteína, ela é super boa para fazer a digestão do peixe, ele ajuda a limpar o sistema digestivo do peixe. Então, ervilha sempre é bom você incluir no cardápio do seu peixe pelo menos uma vez por semana. Ervilha, brócolis, cenoura, tudo isso faz muito bem para a gente alimentar nossos peixes. Pessoal, falando em cardápio, esse daqui, por exemplo, é um dos cardápios que eu utilizo para os meus peixes adultos durante o verão. Dá para ver aqui que na segunda-feira eu ofereço ração 3 vezes por dia. Na terça-feira, durante a manhã, eu ofereço artêmia. E depois ofereço ração mais 2 vezes, mais ou menos na hora do almoço e uma outra durante a noite. Na quarta-feira eu alimento meus peixes exclusivamente com vegetais, ou seja, eu utilizo pis na parte da manhã, ou eu utilizo brócolis, ou cenoura, ou batata doce, ou eu gosto muito de utilizar também, como eu já mostrei, aquelas algas de sushi que são muito ricas também. Então na parte da manhã eu alimento esses peixes com vegetais, e durante a noite eu utilizo o alimento em gel. Dá pra ver que eu utilizo o alimento em gel sempre antes do dia que eu faço a minha TPA. Tá vendo? Por exemplo, eu faço TPA na quinta-feira, eu alimentei eles na quarta-feira à noite com alimento em gel, porque o alimento em gel normalmente ele polui o aquário um pouco mais. Para juvenil, dá para perceber que é mais ou menos a mesma coisa, porém a oferta que eu dou de comidas com maior level de proteína são no cardápio dos juvenis. Por exemplo, na segunda-feira eu ofereço Artemia Bloodworms 2 vezes por dia e ração apenas uma vez. Na terça eu ofereço Artemia novamente durante o dia ou Bloodworms e depois eu ofereço ração 2 vezes. Na quarta-feira só vegetais. A minha quarta-feira é um dia só para vegetais, então da mesma coisa que os adultos. Eu ofereço ervilhas, eu ofereço brócolis, ou alga de sushi, e à noite eu ofereço alimento em gel. Na quinta-feira, mais Artemia Bloodworms após a TPA. Quando está na época de reprodução, eu ofereço para esses peixes bastante proteína também. Então esse daqui é um exemplo do meu cardápio para os peixes que eu estou preparando para se reproduzir. Então eu alimento eles bastante com artêmia, com bloodworms. Eu incluo tenébrio na alimentação deles também, com o que é comida viva. Tenébrio e minhoca, por exemplo, eu costumo alimentar apenas para peixes que estão se reproduzindo, porque são alimentos que possuem um teor mais alto de gordura. Então eu prefiro alimentar esses peixes com essas comidas que têm um teor mais alto de gordura na época da reprodução. Esse daqui é o meu cardápio para inverno, para os meus peixes adultos. Na segunda-feira eu ofereço ração 2 vezes, na terça eu ofereço ração apenas 2 vezes, na quarta a mesma coisa, vegetais e alimento em gel. Tudo isso, pessoal, em uma proporção muito menor do que eu alimento no verão. Se eu alimento às vezes 4 ou 5 pellets por alimentação por peixe durante o verão, eu alimento eles com no máximo 3 pellets durante o inverno. Então, pessoal, esses são só alguns exemplos dos cardápios que eu utilizo. Eu tenho alguns outros cardápios, porque como eu falei, eu moro aqui na Inglaterra, e aqui tem as épocas do ano muito bem marcadinhas. Eu tenho primavera, verão, outono, inverno, e aí vai, e eu vou mudando a minha rotina conforme as estações do ano vão mudando. Como eu falei, cada um, dependendo do lugar que mora, tem que adaptar a sua rotina ao clima da sua cidade, do seu estado, do seu país, e aí vai. Para aquelas pessoas que perderam tempo até agora assistindo o vídeo, eu quero me desculpar, porque eu não avisei a ninguém que eu não sou nutricionista, que eu não sou veterinário, eu não sou nenhum especialista em nutrição de peixe nem nada. Eu estou passando para vocês o modo pelo qual eu utilizo aqui na minha criação. Por enquanto está funcionando muito bem, meus peixes estão ganhando peso na proporção correta, e é muito importante
como eu falei para vocês, que a gente estabeleça uma rotina, porque quando a gente estabelece uma rotina e a gente tem uma criação, a gente sabe qual foi a alimentação que aquele peixe recebeu para que ele crescesse naquela proporção. Isso quer dizer, se tudo aquilo funcionou da maneira correta, no próximo ano você pode utilizar a mesma proporção de ração, o mesmo cardápio, isso e aquilo, porque você já sabe que o peixe ele vai crescer mais ou menos naquele ritmo. Obviamente, cada peixe é um organismo vivo, não é uma máquina, não é um brinquedo, nada. Então, cada organismo às vezes tem uma necessidade especial, isso e aquilo outro. Então, muitas vezes vale a pena você observar o peixe individualmente, o que aquele peixe precisa para que ele possa se desenvolver melhor. Uns ganham peso mais rápido, outros ganham peso de modo mais lentamente, e a gente tem que se adequar a esses pequenos fatores que ocorrem dentro de qualquer criação. É importante também, pessoal, avisar o resto da família, porque se vocês moram com outras pessoas, às vezes o camarada ele vai lá dar comida pro peixe e vai trabalhar. Aí de repente vem a filha, vai lá dar comida pro peixe e vai embora. Vem a esposa dar comida pro peixe, depois vem a avó e dá comida pro peixe. Então é assim, pessoal, quando você tem um aquário, você está cuidando desse ambiente, você mora com outras pessoas, avisa todas essas pessoas da importância que é a alimentação desses peixes e o modo pelo qual você alimenta. Por exemplo, como eu normalmente estou trabalhando na parte da tarde, quem faz a alimentação dos meus aquários é a minha filha de 8 anos. Então eu expliquei para minha filha qual é a quantidade certa de dar de comida para cada um desses peixes, por que esses peixes são alimentados dessa maneira. E assim, eu tenho confiança total na minha filha de 8 anos, por exemplo, porque eu expliquei para ela direitinho o porquê de fazer as coisas. Então assim, é legal quando você traz a família também que quer participar aí do hobby com você, para você estimular aí a nossa próxima geração de aquaristas. Eu vou deixar no final desse vídeo uma lista que o pessoal do WhatsApp do Fat Goldfish deixou, das marcas de ração que tem no Brasil e das marcas de ração que eles sugerem para que as pessoas utilizam, não só porque essa marca talvez seja muito boa ou isso e aquilo outro, mas porque essas marcas se encontram mais facilmente nas lojas de aquário. Não adianta ficar aqui falando para vocês que eu utilizo Hikari, que eu utilizo New Life Spectrum, que eu utilizo uma outra ração, ou outra importada, que eu acho muito fácil aqui na Inglaterra, se às vezes no Brasil aí vocês não vão encontrar nas lojas de aquário as mesmas rações que eu utilizo aqui. Eu espero que esse vídeo ajude aí vocês de alguma maneira, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham uma ótima semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu!